Bom dia, e hoje a nossa leitura é Carta de São Paulo a Tito, uma carta bem curtinha, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Capítulo 1, Saudação. Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo para levar os eleitos de Deus à fé e o profundo conhecimento da verdade que conduz à piedade, na esperança da vida eterna prometida em tempos longínquos por Deus veraz e fiel, que na ocasião escolhida manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por ordem de Deus nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho e nossa fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo nosso Salvador. Instruções para a organização da igreja em Creta. Eu te deixei em Creta para acabares de organizar tudo e estabeleceres anciões em cada cidade, de acordo com as normas que te tracei. Deve ser escolhido entre quem seja irrepreensível, casado uma só vez, tenha filhos fiéis e não acusados de má conduta ou insubordinação. Porquanto é mister que o bispo seja irrepreensível, como administrador que é posto por Deus, não arrogante, nem colérico, nem intemperante, nem violento, nem cobiçoso. Ao contrário, seja hospitaleiro, amigo do bem, prudente, justo, piedoso, continente, firmemente apegado à doutrina da fé, tal como foi ensinada, para poder exortar segundo a sã doutrina e rebater os que a contradizem. Com efeito, há muitos insubmissos, charlatães e sedutores, principalmente entre os da circuncisão. É necessário tapar-lhes a boca, porque transtornam famílias inteiras, ensinando os que não convém, e isso por vil espírito de lucro. Um dentre eles, o profeta deles, disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras selvagens, glutões preguiçosos. Essa asserção reflete a verdade, portanto, repreende-os severamente para que se mantenham sãos na fé, e não deem ouvidos a fábulas judaicas nem a preceitos de homens avessos à verdade. Para os puros, todas as coisas são puras. Para os corruptos e descrentes, nada é puro, até sua mente e consciência são corrompidas. Proclamo que conheço a Deus, mas na prática o renego. Detestáveis que são, rebeldes e incapazes de qualquer boa obra. Capítulo 2. Instruções relativas aos fiéis. O teu ensinamento, porém, seja conforme a sã doutrina. Os mais velhos sejam sóbrios, graves, prudentes, fortes na fé, na caridade e na paciência. Assim também as mulheres de mais idade mostrem no seu exterior uma compostura santa. Não sejam maldizentes nem intemperantes, mas mestras de bons conselhos. Que saibam ensinar as jovens a amarem seus maridos, a quererem bem seus filhos, a serem prudentes, castas, cuidadosas da casa, bondosas, submissas a seus maridos, para que a palavra de Deus não seja desacreditada. Exorta igualmente os moços a serem morigerados, e mostra-te em tudo modelo de bom comportamento, pela integridade na doutrina, gravidade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário seja confundido, não tendo a dizer de vós mal algum. Exorta os servos a que sejam submissos a seus senhores e atentos em agradar-lhes. Em lugar de reclamar deles e defraudá-los, procure em tudo testemunhar-lhes incondicional fidelidade, para que por todos seja respeitada a doutrina de Deus, nosso Salvador. Efeitos da graça de Deus. Manifestou-se com efeito a graça de Deus, fonte de salvação para todos os homens, veio para nos ensinar a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver neste mundo com toda a sobriedade, justiça e piedade, na expectativa da nossa esperança feliz e a aparição gloriosa de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que se entregou por nós a fim de nos resgatar de toda iniquidade, nos purificar e nos constituir seu povo de predileção, zeloso na prática do bem. Eis o que deves ensinar, pregar e defender com toda autoridade, e que ninguém te menospreze. Capítulo 3. Deveres dos fiéis. Admoesta-os a que sejam submissos aos magistrados e às autoridades, sejam obedientes e sejam prontos para qualquer boa obra, e não falem mal dos outros, sejam pacíficos, afáveis e saibam dar provas de toda mansidão para com todos os homens. Bondade e ternura de Deus. Porque também nós outrora éramos insensatos, rebeldes, transviados, escravos de paixões de toda espécie,
vivendo na malícia e na inveja, detestáveis, odiando-nos uns aos outros, mas um dia apareceu a bondade de Deus nosso Salvador e seu amor para com os homens, e não por causa de obras de justiça que tivéssemos praticado, mas unicamente em virtude de sua misericórdia, ele nos salvou mediante o batismo de regeneração e renovação pelo Espírito Santo, que nos foi concedido em profusão por meio de Cristo nosso Salvador, para que a justificação obtida por sua graça nos torne em esperança herdeiros da vida eterna. Certa é essa doutrina, e quero que a ensines com constância e firmeza, para os que abraçaram a fé em Deus se esforcem por se aperfeiçoar na prática do bem. Isto é bom e útil aos homens. Quanto a questões tolas, genealogias, contendas e disputas relativas à lei, foge delas, porque são inúteis e vãs. O homem que assim fomenta divisões, depois de advertido uma primeira e uma segunda vez, evita-o, visto que esse tal é um perverso, que, perseverando no seu pecado, se condena a si próprio. Saudações finais. Logo que eu te enviar Ártemas ou Tíquico, apressa-te a vir ter comigo em Nicópolis, onde decidi passar o inverno. Prepara com cuidado a viagem dos juristas Zenas e de Apolo, de maneira que nada lhes venha faltar. Urge também que os nossos aprendam a aplicar essas boas obras para atender às necessidades mais prementes, assim não ficarão infrutuosos. Todos os que estão contigo te saúdam, saúda também aqueles que nos amam na fé, a graça esteja com todos vós. E aqui termina a leitura de hoje.